Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Então, estamos no nosso culto da visão. Caso você não tenha estado aqui pela manhã ou não tenha assistido no YouTube, o diabo tentou tirar o vídeo do YouTube, gente. Ele estava brabo, mas a palavra está lá, a mensagem está lá, amém? Dá confiança para ele não, ele é barulhento só faz barulho, derrotado, falido, desempregado, amém? Ele fica aborrecendo a gente. Ontem ele mandou um raio perto aqui da igreja para perturbar a mídia. Mas aí não tem jeito não, porque tinha um com a espada na mão, com a palavra... O pessoal está aqui com a espada na mão, a tocha na outra. Glória a Deus, e assim vai continuar sendo. Então, pela manhã, nós fizemos eu expliquei que esse culto seria dividido uma ministração em duas partes. Se você não assistiu, você vai precisar assistir para entender algumas coisas. Mas nós estamos falando sobre expansão. A palavra que recebemos esse ano para 2025 é expansão, entendendo que expansão não é somente um crescimento físico, mas eu quero ler para você o que significa a palavra expandir no dicionário em português. Significa tornar-se amplo, alargar-se, entender. Tem um grilo aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Volta para cá. Tornar-se amplo, alargar, estender-se, tornar-se pando, que é inflado, que sofreu aumento de volume, dilatar-se, inflar-se, expor de maneira aberta, abrir-se, tornar-se largamente conhecido, difundir-se, espalhar-se, ampliar horizontalmente. Então, o expandir está falando sobre muitos aspectos que vão além da ideia que a gente tem da expansão física. Mas o que a gente precisa entender é que expandir é sempre algo que aumenta, que cresce, que sai da esfera natural, que sai daquela área natural. Mas quando nós falamos em expansão, eu gostaria que você não entendesse só o aspecto físico. Ele vai ser muito relevante para nós nessa noite, nesse ano que se segue. O Senhor está nos chamando a algo que Ele nunca tinha nos convocado antes. Mas, além disso, também está se falando sobre a explanação de ideias, a divulgação de uma doutrina. Então, quando Deus está falando conosco sobre expansão, Ele também está falando em tornar-se largamente conhecido. Diga comigo, largamente conhecido. Sabe, queridos, eu tenho uma visão e não é somente por conta... Na verdade, é uma associação de imagens, né? Nós temos o farol como a logo que nos representa no Verbo da Vida. E se você não entende a logo Verbo da Vida, assista a ministração do José Carlos sobre cada significado da lei. Eu acho que nem o pessoal do ministério sabia. Mas entenda aquilo ali, foi maravilhoso a gente entender o que representa um farol, o que o farol representa. É bom você entender que o farol não está numa cidade iluminada, mas ele está num lugar escuro, aonde a luz dele é a única orientação que se existe. E quando nós pensávamos nisso, juntado a uma imagem que eu tenho, um desejo largo no meu coração, capricho, amém? Um desejo, uma inspiração, uma vontade, um mimo de ter uma torre de oração. Eu sempre desejei pisar em Tulsa, para conhecer a torre de oração lá da Ora Robert. E quando eu pisei naquele lugar, eu fiquei como uma rainha de Sabá em êxtase. Eu fiquei fora de mim porque eu desejei aquele lugar. É uma torre com um único elevador e você só vai para lá para orar, não vai para fazer mais nada.
Ela só existe com essa finalidade. E lá de cima eles assistem todo o campus da universidade, de lá eles oram. E quando nós fomos lá, várias salas estavam ocupadas com alunos orando. Alunos da faculdade orando, e como eu desejei. E quando você sai do elevador e pisa naquele ambiente impregnado da unção, da oração, aquilo foi marcante para a minha vida. E eu passei a desejar ter uma torre de oração com farol. Amém? Se é para crer, vamos crer logo direito. Amém? Então essa imagem do farol em Campo Grande sempre foi muito forte para mim. Mas sabe, queridos, eu entendo a física e eu desejo a física. Eu creio que a gente vai ter o nosso farol, a nossa torre de oração. Mas creio também que desse lugar vai irradiar uma luz que não é física, mas que vai ser irradiado pela sua vida. Nós vamos estar em Campo Grande em dias que talvez sejam dias de trevas, dias tensos, dias de névoa, e nós vamos ser aqueles que carregam a única luz que dá direção. Amém? As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver direcionamento por conta da palavra. E eu creio que essa luz vai brilhar mais forte do que uma luz natural. Amém? Então eu sei que esse lugar é considerado um farol. Eu vou fazer aqui uma breve interrupção, porque eu fiz a deselegância de não comunicar que, Marcos Honório está aqui conosco. Amém? Pastor Marcos, Priscila, fica de pé. Amém? Nosso pastor Marcos. Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto missionário e nós temos a honra de recebê-lo. Um ponto me disse que o Tiago Novaes está aí, direto da Austrália. Você está aí, Tiago? Ou me deram informação errada? Tá onde? Levanta, homem. Tiago, tá junto com a esposa? Eu não enxergo daqui não. Glória a Deus. É um culto internacional, minha gente. Glória a Deus. Prazer imenso ter você aqui. Nós estamos, é um culto internacional. Tem mais alguém de algum país aí? Fica à vontade, você está no lugar certo, na hora certa. Então, voltando à palavra expansão, ela fala que é o ato de se expandir, é uma dilatação de um corpo, é uma difusão, uma propagação. E é esse sentimento, essa nota que está muito forte no nosso coração. E uma outra coisa extraordinária desse ano é porque foi a primeira vez, eu fiz 12 anos agora à frente dessa igreja e vamos completar 13 anos, e é a primeira vez que o Senhor me dá uma comunicação dizendo: olha, põe o povo para se consagrar, porque eu vou distribuir a visão. Não vai ser só você que vai receber dessa vez, mas eu vou distribuir no meio do povo, no meio da liderança da igreja. Eu vou distribuir a visão. E é óbvio que aquilo que você receber, nós vamos julgar se está em concordância com a visão principal da igreja. Mas eu quero que você fique pronto para ideias, inspirações, coisas extraordinárias que vão chegar para você. Hoje eu pelo menos atendi, nós anunciamos pela manhã, para a grande maioria já não é surpresa, a nossa motivação física, né, da compra de um terreno. E algumas pessoas vieram até a mim, algumas chorando, algumas me pedindo perdão, porque Deus tinha falado com elas há 2 anos, há 1 ano, há um tempo, e elas não tinham compartilhado por insegurança. Deixa eu dizer para vocês, esquece esse negócio, amém? Na multidão de conselhos, a sabedoria, e o Senhor deixou claro que Ele vai inspirar pessoas em nosso meio. Você traz, a gente julga, leva para o seu líder direto, a gente vai julgar, entender se é o tempo, o modo, mas eu não gostaria que você rejeitasse nenhuma ideia do Senhor, nenhuma inspiração do Senhor, porque Ele me disse que esse é um tempo de uma igreja madura, aonde não será somente a mim que Ele vai comunicar coisas, amém? E glória a Deus, e você vai saber, né? Você não é Arão, você não vai botar bezerro de ouro aqui não, você vai saber se aquilo ali está dentro da visão, porque a cultura da igreja está estabelecida. E aí você vai filtrar e vai olhar, mas isso combina com a gente? Aí você vai ver que combina não, então joga fora.
Amém? Agora, aquilo que você vê que faz parte de algo, não se assuste com o tamanho da visão. A visão de Deus sempre tem que ser maior que você. Se dá para você fazer do seu jeito, não é a visão de Deus, é só uma ideia sua, amém? A visão de Deus vai ter sempre algo maior do que você poderia fazer. Então fica tranquilo com isso. E nós falamos sobre expansão, nós falamos sobre princípios de expansão. Eu consegui falar sobre alguns princípios, mas basicamente o primeiro princípio que a gente tratou foi o princípio da consagração, que é quando você entende que aquilo que você vai ter sucesso, vai prosperar, vai avançar, é aquilo que Deus comunicou a você. Então nós demos o exemplo do rei Uzias, um rei pouco citado na Bíblia, porque ele tem 52 anos de um reinado fabuloso, fantástico, incrível, mas ele não terminou bem. Então muitas vezes nós conhecemos, um dos princípios que nós demos aqui foi que não interessa como você começou, o que interessa é como você finalizou. Amém? Não interessa como você chegou nessa igreja. Não interessa o que você cometeu, errou, ou o que você viveu no passado. Isso não interessa. A sua capacitação, a sua preparação não interessa. Interessa que quando você chegou aqui, você se estabeleceu com Jesus, você está seguindo Jesus e o seu fim será de sucesso. Amém? Então o rei Uzias é um rei extraordinário. A gente não vai falar de novo sobre ele, em tudo que ele fez, mas nós vimos lá no único capítulo da Bíblia que ele foi um rei que andou em todas as áreas. Ele cuidou da agricultura, pecuária, ele cuidou da guerra, ele cuidou de construção, engenharia, ciência, indústria. Ele tocou em todas as esferas de governo e foi bem sucedido em todas elas. E a Bíblia diz que ele fazia aquilo que Deus dizia para ele. Então o segredo do sucesso de Uzias, diferente do seu pai que fracassou, e aí nós demos o princípio também que não interessa onde você nasceu, quem era a sua família, qual a maldição familiar que dizia que estava sobre você. Uzias era filho de um rei que errou e com apenas 16 anos ele fez a curva e ele decidiu ser diferente do pai, quebrou aquela maldição ali e ele prosperou. Então nós vimos que não é a idade que Deus considera, nós vimos que não é a preparação, mas o que era mais relevante é que ele se consagrava ao Senhor e recebia do Senhor o que era para fazer. Amém? Nós chegamos a citar aqui que a sua vontade não é a principal, que essa história que você pode ser e fazer o que você quiser é papo de coach, porque na realidade você tem que fazer e ser o que Deus quer que você seja. Amém? Nós não estamos nessa vida, nesse mundo, para fazer o que nós queremos, o que nós achamos, o que nós pensamos somente. Lógico que Deus deu inteligência e sabedoria para você discernir aquilo que é vontade dele, aquilo que é bom. Mas nós entendemos que sucesso naquilo que Deus não te chamou a fazer é fracasso. Amém? Que o que nós devemos fazer é aquilo que Deus quer. E para que a gente tenha o verdadeiro sucesso, a gente precisa saber qual a vontade dele. Então, tempo de consagração é tempo de preparação, é tempo de instrução. E nós vimos, e eu coloquei aqui o fato de que muitas vezes o crescimento da igreja diminui o nosso tempo de consagração por conta das muitas demandas. Mas eu tenho uma notícia para te dar: eu não sou o seu pão, eu sou só a sua bandeja. Amém? O pão é Jesus Cristo, não sou eu que te alimento, mas é a palavra que te alimenta. Amém? Nenhum pastor aqui nunca vai conseguir atender todas as demandas. Amém, queridos? Nós não vamos conseguir. Vamos ter mais pastores e não vamos conseguir. Por quê? Porque as demandas vão crescer junto com o número de pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos consagrar mais, receber do Senhor, para poder te entregar aquilo que o Senhor disser que é o caminho para você. Amém? A gente vai falar sobre isso em alguns outros cultos no início do ano, mas nós falamos hoje sobre o princípio da consagração pelo culto da manhã, como sendo o primeiro princípio de crescimento e de expansão. E agora eu quero falar com você sobre um outro princípio, que é o princípio da disciplina e da diligência.
Amém? Eu sei que disciplina e a diligência não faz você pular tanto, gritar tanto. Talvez se eu falasse sobre intensidade, os jovens gostam muito de intensidade. Intensidade dá mais ibope. Mas, querido, quem sabe aqui que intensidade é para corrida de 100 metros? Amém? Intensidade não ganha maratona. Intensidade não quer dizer que você vai terminar como você começou. Uma pessoa intensa e motivada, ela pode correr muito rápido no início, mas ela não sustenta uma carreira inteira para chegar ao ponto de Paulo e dizer, cumpri a minha carreira. O que faz você cumprir uma carreira é disciplina. O que faz você cumprir uma carreira é você aceitar correções. O que faz você cumprir uma carreira é a sua diligência. Amém? Um bom exemplo disso é o pastor Marcos Honório. Já que ele está aqui, vou expor ele, porque eu sempre me exponho. Pastor Marcos Honório não muda o ritmo, querido. Não muda o ritmo. O mundo está desabando e ele está no mesmo ritmo. Está todo mundo correndo, ele está no mesmo ritmo. E uma vez nós fomos para uma trilha ali em Guaratiba. E aí nós estávamos lá num carro que teoricamente era melhor do que o carro que ele estava. E o motorista, que eu não vou expor aqui da igreja, nervoso, subindo, porque era uma ladeira meio complicada, parecia que o carro não ia conseguir, e o motorista nervoso, e a gente vai, você consegue, tarará. E quando a gente chegou lá em cima, ufa, chegamos, Mr. Magu chegou do nosso lado, Mr. Magu só quem tem 50 que sabe. Tranquilo, no carrinho dele, que eu não sei nem se era 1000, o que era, tranquilinho. Aí parou do nosso lado, falou, isso aqui perto do Nepal não é nada. Sem mudar o ritmo, sem mudar a expressão. Por quê? Porque ele não está correndo uma corrida de 100 metros não, querido. Ele está correndo uma maratona, amém? E o importante não é só como ele começou, o importante é como vai terminar. Amém? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai voltar para Uzias. Vai lá para 2 Crônica 26. Nós chegamos a entender todo o segredo de Uzias para que ele tivesse tanto sucesso em tantas áreas. Nós citamos aqui pela manhã também a questão de uma geração hoje que tem dificuldade de equilibrar pratos. Se eu tenho filho, eu não vou na igreja. Se eu estou fazendo a faculdade, eu não posso fazer o rema. Se eu estou fazendo isso, eu não posso fazer aquilo. Porque tem dificuldade de equilibrar pratos. Uma geração que se cansa com a adversidade. E, queridos, deixa eu dizer, quanto mais facilidade tecnológica, parece que está mais difícil. Mas o Senhor vai dizer para você ter equilíbrio. Nem você vai fazer coisa demais para deixar prato cair. Cuidado! Para você estar em 30 departamentos da igreja e não estar cuidando da sua casa. Amém? Cuidado para você não estar intenso demais em alguma área. Isso é uma questão de hiperfoco que às vezes é perigosa. Você larga um prato para cuidar só de outro. Então cuidado para você não estar desequilibrado com muitas coisas, mas também cuidado para você achar que a vida é feita por uma coisa só. Não é. Hoje eu vejo pessoas sofrendo porque estão no ministério, mas acham que estão sacrificando a família. Querido, ministério é igual um trabalho qualquer. Médico tem família, delegado tem família, advogado tem família, todo mundo trabalha e tem família. Aí o povo entra no ministério e fica, não, mas eu tenho que largar tudo, que eu tenho que cuidar da minha família. E qual médico que fala isso? Liga lá pro seu obstetra, no dia lá que você está com dor de parto, e ele fala assim, hoje eu não vou poder não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Querido, você é um avião de 2 asas. Amém? Deus te confiou um ministério e Deus te confiou uma família. Você vai prestar conta dos dois. Você não vai chegar lá e falar, toma, voei com uma asa só. Não, querido. A gente tem família e ministério. A gente, para ter família, a gente tem que ter trabalho, estudo. A gente tem que cuidar da casa. A gente tem que fazer manutenção. São muitos pratos, girando o tempo todo. É filho numa fase, filho na outra. A gente vai girando os pratos, roda daqui, equilibra dali e vai. Amém? No trabalho é a mesma coisa. A gente se aperfeiçoa, a gente estuda, a gente trabalha. Então, estou tentando um jeito delicado de dizer. A gente tem que parar com esse mimimi. Amém?
Porque nós vimos aqui um rei, que óbvio que ele não fez tudo, mas ele administrou isso tudo. Uzias, porque era um homem que se consagrava ao Senhor, ele equilibrava muitos pratos. Ele foi um sucesso na engenharia, ele foi um sucesso na indústria, ele foi um sucesso na agricultura, ele foi um sucesso na pecuária, ele foi um sucesso na construção, ele foi um sucesso na guerra, ele foi um sucesso econômico, ele foi um sucesso de relacionamento. Os inimigos estavam presentes para ele. E por que ele conseguia isso tudo? A Bíblia diz que enquanto ele se consagrava. Amém? Diga aí, não é sobre mim, é sobre o que eu carrego. E aí, lá em 2 Crônicas, depois de todo esse sucesso, diz que no 17 diz, porém, o sacerdote Azarias, não, volta um pouquinho, no 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então aqui qual foi a transgressão dele? Naquela época se ungia rei, sacerdote e profeta. O incenso era do sacerdote. O grande problema da nossa vida é quando Deus nos levanta, nos ergue e a gente se mete naquilo que não é para se meter. Que a gente quer fazer aquilo que não foi ungido para fazer. A gente quer fazer a nossa vontade em vez da vontade do Senhor. Não era vontade do Senhor que o rei acendesse incenso, queimasse incenso. Isso era ofício do sacerdote. Mas diante do sucesso que ele teve, graças à consagração com o Senhor, ele decide fazer o que ele quer. Diga comigo, eu não fui chamado para fazer o que eu quero. Não, fala mais alto para tua mente ouvir. Eu não fui chamado para fazer o que eu quero. Amém, queridos? Cuidado com eu acho, eu penso, mas e se? Cuidado com tudo isso. Amém, queridos? Cuidado, vamos ver o que a palavra diz, vamos ver o que o Senhor nos instrui. Eu penso muita coisa que seria diferente se eu fosse fazer do meu jeito. Mas, queridos, eu não estou aqui para fazer do meu jeito. Eu estou aqui para... Essa obra não é minha, ela é do Senhor, amém? Os homens passam, os governos passam, mas o Senhor é soberano, amém? E aí lá ele diz, agora no 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, querido, deixa eu dizer uma coisa, todos nós podemos errar, todos nós podemos pegar um caminho torto, mas querido, se você tiver a oportunidade de ter alguém que vele pela sua vida e que sinalize, não vai por aí, presta atenção. Deus levanta homens ungidos. Deus unge homens para conduzir, ajudar a conduzir a sua vida. Quando nós não estamos prontos para correção ou para disciplina, nós caímos no lugar de maior perigo que pode existir. E sabe onde normalmente esse perigo acontece? Ele acontece na área do sucesso. Quando você está na área do sucesso, é quando tudo está bem. Porque ou o diabo vai te atacar para você nunca sair do lugar ruim e convencer você a ter uma autoestima baixa, dizendo você não pode, você não consegue, você nunca vai fazer, você veio da família tal, você é o menor do tal, você vai ter uma doença. Ele vai tentar tudo para você não ir. Mas se você for com o Senhor, quando ele vê você bem lá no Senhor, ele vai começar a dizer, foi você, você é bom, você é o cara, você não precisa se sujeitar a ninguém. Quem é esse que não conseguiu fazer o que você fez? E aí você começa a negligenciar conselhos, negligenciar mentorias, negligenciar paternidade, negligenciar cuidados espirituais. Por quê? Porque você agora sabe mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sempre vai levantar homens ou mulheres para ser freio na sua vida. Valorize eles. Valorize eles. Pessoas que vão ter coragem de te dizer o que você está fazendo não é certo. O que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não vai terminar bem.
Cuidado se você só está valorizando pessoas que dizem que você é o cara. Porque, deixa eu dizer, o pior lugar que você pode chegar na sua vida, guarda bem isso, é quando o seu mentor desiste de te corrigir. Vou falar bem explicado para você entender. O pior lugar que você pode chegar na sua vida é quando o seu mentor desistiu de te corrigir. Você ficou incorrigível. A partir daí é queda. A partir daí é perda. A partir daí Deus não vai estar suportando. Então, talvez você fez o rema, a escola de ministros, entrou para o verbo da vida, aprendeu a palavra, e você possa ter esquecido daquele pastor humilde que fez você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é o seu pai espiritual, e você hoje sabe mais do que ele, mas não quer dizer que os cabelos brancos na cabeça dele não vão contar, porque o que você aprendeu em teoria, ele já viveu na prática. Cuidado quando você achar que você não precisa de conselho. Cuidado quando você achar que tudo que você faz dá certo. Cuidado com isso. Saul começou bem, Uzias começou bem, humildes, mas o lugar do sucesso pode levar você a se desviar do centro da vontade de Deus. E Deus não vai ser fiel a você se for contrário à palavra dele. Amém? Então, olha para os seus mentores, olha para as pessoas que trouxeram você até aqui e leva em consideração, ainda que pareça que hoje ele não tem a sua tecnologia, ele não tem a sua velocidade de pensamento, mas o conselho dele vai estar carregado da sabedoria de quem já não tem o vigor. O vigor físico ele diminui conforme aumenta a sabedoria. E quando o vigor diminui, o sábio prepara o sucessor. Isso é natural. E se você for sábio, você vai estar nesse lugar que esse mentor está preparando alguém. Fica atento para isso. A gente não pode abrir mão dessas coisas. Porque Deus instituiu que com o ser humano seria assim, geração em geração, geração em geração. Por isso que você não é um macaco. Porque você evoluiu. Porque você aprendeu coisas dos seus pais, que aprenderam dos seus avós, que aprenderam dos seus bisavós, e você evoluiu. Você não está aprendendo tudo de novo, você já está sobre as costas de alguém. Você já está sobre os ombros de alguém. E porque você está nesse lugar mais alto, talvez você enxergue mais longe. Mas não quer dizer que você tenha mais sabedoria. Fica atento com isso. Amém? É importante a gente entender que a gente está aqui porque a gente buscou orientação de Deus. O dia que a gente parar de buscar a orientação de Deus é por nossa conta e risco. E a gente não tem como responder por algo desse tamanho. Tem que ser Ele, amém? E aí ele diz... Filho de Arão, ele diz, não compete a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E aí, derrota abaixo, que a gente não vai gastar tanto tempo com isso. Mas esse é o rei que de manhã eu contei, que reinou 52 anos de sucesso. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas será que o homem fez 52 anos de tudo certo e queimou incenso um dia e desmereceu tudo que ele fez? Não, querido. O queimar o incenso é a gota final de um coração que já foi desviado da vontade do Senhor. Porque além de queimar o incenso, ele não aceitou a correção, diferente de Davi, que fez um monte de bobagem. Mas quando era corrigido pelo profeta, fazia a curva e consertava. Um coração moldável, ensinável.
capaz de fazer recalcular a rota. Pastor, mas por que o senhor está falando isso num tempo de expansão? Porque a gente não vai dar beijo no nosso ombrinho, não. Amém? A gente não vai dizer, a gente é muito bom. Essa igreja é muito boa. É uma igreja fabulosa. Pensa num lugar que reúne talento. É um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Tudo que você está vendo aqui foi feito em uma semana. Por que foi feito em uma semana? O senhor deixou para cima da hora? Não, querido, porque semana passada tinha outro evento, na retrasada também. Então, tudo que você viu, essa decoração linda que está ali fora, providenciado agora, planejado com antecedência, amém? Isso está planejado há muito mais de um mês, mas providenciado agora. Os vídeos que você viu, providenciados agora. A gente tem um ministério de música talentoso, a gente tem uma mídia talentosa, a gente está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Uma igreja lotada de talentos, de pessoas com capacidades absurdas. Amém? Somos sim, Deus reuniu um povo talentoso. Um povo que tem excelência no que faz. Um povo que gosta de fazer tudo bem feito, certo. Um povo altamente regrado e disciplinado. Uma igreja fiel que contribui independente da circunstância. Pastor, o senhor está sentindo a crise? Que crise é essa que está? Não, o senhor não sentiu a pandemia? A gente não vive isso. Por quê? Porque o povo é fiel. É uma igreja de um povo extremamente fiel, que não oscila. Essa igreja não oscila, são 12 anos, não oscila. Amém? Não tem eu tô bem, eu não tô, saiu alguém, entrou alguém, mas saiu um empresário, eu não sei quem vai, quem chega, eu sei que Deus cumpre nesse lugar. Tudo que a gente se propôs a fazer até hoje, a gente conseguiu fazer. Algumas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas glória a Deus pelas provas, porque nós queremos ser aprovados. Amém, queridos? Mas o que nós não podemos pensar é por nossa causa. Não é. Diga aí, não é por nossa causa. É através de nós. Amém? Então é um cuidado mesmo, porque o grande perigo do crescimento e da expansão é você se tornar Uzias e achar que foi por sua causa. Então eu estou dando uma boa vacina antes da gente entrar naquilo que Deus nos prometeu. Porque se for na nossa força, Deus deu a palavra, mas se a glória não for para Ele, não quer dizer que a palavra vai se cumprir. Então, eu quero trazer, pastor, mas, de repente, climão. Não, querido, a gente não vai brincar com isso, não. Eu falei pela manhã, nós vamos viver um tempo de consagração. Tem dinheiro na conta para fazer o que Deus mostrou? Não. Não tem. Não teve. Mas o Senhor veio de um ano de muita facilidade? Não. O diabo, a gente começou a falar dos milhões em 2023. Eu creio que foi na reunião de trabalhadores, eu não lembro bem, mas foi antes de virar o ano, que o Senhor vinha sinalizando, acabou o tempo do 1000, vamos para o tempo do 1.000.000, acabou o tempo do 1000, vamos para o tempo do 1.000.000. E o que o diabo fez? Se mexeu em tudo quanto é lado, para todo mundo pensar que não tinha chance. Deixa eu dizer, mais uma vez ele vai fracassar. Porque se você for inteligente, você vai saber que se ele está mexendo nessa área é porque ele já viu que tem fruto bom por aí. Ele não é onisciente, ele não conhece o nosso futuro, a gente é que sabe do dele. Amém? Mas ele percebe, ele é inteligente, ele tem cabelo branco também. Ele está aqui antes da gente, conhece a palavra, conhece os sintomas, já viu quando você apontou para algo. Você que é pai, tem aí seus 40 anos, seu filho fala que vai fazer uma coisa, você já sabe do fim? Pensa ele, velho do jeito que é. Quando você dá um cacuete, ele já sabe do fim, aonde isso vai dar. É o que ele pode fazer, perceber através dos nossos sinais. Mas ele já entendeu que você está num lugar, um ambiente que te ungiu, que tem uma palavra ungida, que você recebeu palavras proféticas de prosperidade, você recebeu palavras de avanço. Ele vai se movimentar, ele vai espernear, ele vai buscar uma brecha, mas ele não vai achar. Amém? Porque você não vai se mexer da sua posição, você vai resistir. Amém? E aí,
Uzias então cria esse caminho, mas Deus estabelece o padrão do chamado dele ser de geração em geração. Então a gente vai ter a juventude para canalizar força e a gente vai ter a sabedoria da maturidade. E nós estamos numa igreja madura. Essa igreja é uma igreja madura. A gente não vai mais empenhar tanta força, mas mais sabedoria. Amém? Porque a gente já experimentou muita coisa. Então a gente vai entender que correção, disciplina, autoridade, nada disso vai poder ser abalado. Deus está chamando você para um tempo de maturidade. Deus está chamando você para um tempo que você vai participar de algumas decisões. Mas isso não vai fazer você de um adolescente sabe tudo. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Conhecer um pouquinho já sabe mais do que todo mundo. Não. Deus não está chamando uma igreja adolescente. Deus está chamando uma igreja madura. Amém? E à medida que a gente vai crescer... Queridos, deixa eu dizer uma coisa. A gente serve a um Deus que a gente já começa de cima. Não é verdade? Porque o comum do ser humano é começar de baixo e ir crescendo. Mas você aceitou Jesus, você já é filho. E agora? Vai para onde? Já bateu o teto. Não tem mais o que fazer, não. Amém? E aí a vida cristã você começa a descer. De filho você agrega o servo. Não é isso que acontece? Primeiro eu sou filho, sou mimado. Nasci de novo, estou mimado. Quero tudo, choro, ganho. Esperneio, ganho. Peço a Deus, ganho. Aí em vez de agora, não, é o teto. Aí agora eu vou amadurecendo e viro servo. Aí eu começo a já não fazer o que eu quero, mas eu começo a fazer o que Deus quer. E o próximo passo desse avanço qual é? É a renúncia. Eita coisa. Eu era filho, tinha tudo que tinha, tudo que queria, chorava e recebia. Agora eu sou servo. Já não é mais tudo que eu quero, é o que precisa. Aí agora eu amadureci. E o que eu vou fazer? Renúncia. Eu vou abrir mão das coisas por conta dos outros, por conta do plano de Deus. Então é o contrário. Tu começa no topo e vai descendo. Se você olhar pelos olhos naturais. Mas se você olhar do ponto de vista de Deus, quanto mais você renuncia, mais habilidade você recebe. Quanto mais você renuncia, mais você consegue entender. Porque a renúncia da maturidade não é dolorosa. É difícil tirar o pirulito da mão da criança. Agora, para o adulto, você vai dizer, o açúcar faz mal. E ele vai entender que para ele não é bom. São renúncias maduras. Não é uma renúncia dolorosa. Não é aquela coisa, vou carregar a minha cruz. Não. Eu vou só fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu amo meu pai. A minha relação com meu pai não é mais só de presença. A minha relação com meu pai não é saber o que ele vai me dar. A minha relação com meu pai não é fazer o que eu quero. A minha relação agora é de agradar o meu pai. Eu vivo para agradar o meu pai. Meu pai não quer mais isso? Eu renuncio. Isso vai atrapalhar a minha carreira? Eu renuncio. Isso está me tirando tempo com ele? Eu renuncio. Quanto mais você amadurece, menos o seu querer importa. Você não ficou tão alegre, não? Vou te dar uma chance. Quanto mais você amadurece, menos o seu querer importa. Porque o que você quer é fazer a vontade daquele que te enviou. E se você é dessa igreja e é esperto, você já sabe que nem conta qual é a tua vontade, porque não interessa para ninguém. Não é isso? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a tua? Não interessa. Não vou fazer mesmo? Vou contar para quê? Para causar rebelião? Não, vou fazer a vontade daquele que me enviou. É nesse ponto que a gente está agora. E é para essa disciplina que Deus está nos chamando. Crescimento não é atestado de perfeição, nem de aprovação divina. Por que eu quero te dar essa vacina? Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, tem que ser Deus ali, porque está crescendo. Facção também cresce, querido. Tráfico cresce, milícia cresce. Torcida do Corinthians e do Flamengo cresce. O que Deus tem a ver com isso? O que dá crescimento é unidade, para o bem e para o mal. Se pensa igual, cresce. Então cuidado para não achar que crescimento é perfeição.
Crescemos. Hoje somos uma igreja de 1.400 membros inscritos, que a gente vê na Festa das Nações, quando está todo mundo junto. Mas crescemos, entendemos isso, estamos na mídia, estamos aqui, estamos ali. Mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. Então não é por conta de perfeição. Não é porque é a melhor igreja, não é porque é melhor que as outras. Não esquece esse negócio. É porque a gente está buscando em Deus e está obedecendo. Se a gente parar de fazer isso, a gente pode ter uma queda. Então o que a gente vai fazer? Manter a consagração, aumentar a consagração, aumentar a maturidade, aumentar a renúncia, aumentar o querer de Deus e menos o meu querer. Amém? Isso é crescimento em Deus. É quando você disser assim: eu nem posso mais fazer isso, mas não me importo. O piloto do avião, querido, não pode beber, porque tem 800 vidas na mão dele dentro de um avião. Um médico cirurgião não pode jogar tênis, porque ele não pode desenvolver um braço a mais do que o outro. Cada posto de responsabilidade que você chega, você abre mão de coisas. Você é rei e sacerdote. Sacerdote não bebe para não confundir o que é santo do que é profano. Rei não bebe para não errar no governo. Estou dando só um exemplo, porque a Bíblia não diz para você não beber. Ela diz para você ser moderado, para você ser membro, para você ser filho de Deus. Seja moderado. Mas Deus não te colocou nesse lugar para você ser só isso. Você nem ia aguentar. Tu ia procurar uma igreja com o pastor mais mansinho. Se você está aqui é porque você sabe que Deus tem um plano para você de aperfeiçoamento. Você está nessa igreja porque você quer ser habilitado. Você já sabe. Porque pensa só, uma igreja que te dá curso de oração, curso de negócio, rema, curso de primeiros passos, curso de novos membros. Jesus amado, é uma faculdade. É um lugar de aperfeiçoamento, querido. Você não veio para cá brincar, não. Tem igreja mais divertida que a nossa. Tem igreja, a gente tem muito evento, mas os eventos você vem aqui para aprender também. Tem igreja mais divertida. Mas por que você está aqui? Porque você quer crescer. Você quer crescer, você quer ser habilitado, você tem um propósito, você tem um chamado, você quer andar com quem já esteve no seu futuro. Você não quer andar com pessoas que vão te botar a cabecinha no ombro e dizer: eu te entendo, eu também vivo isso. Não! Larga isso. Doente não salva doente, cego não guia cego. Não, esquece isso. Você ouviu domingo passado aqui. Tá lá no tanque esperando o anjo mexer. Procura alguém que possa te carregar. Ah, vou ficar com um monte de gente que está doente igual a mim. Ninguém vai te carregar não, querido. Sai desse lugar, amém? Procura alguém que já esteve no seu futuro. Ah, mas essa pessoa é arrogante. Sem problema. Sem problemas. É porque ela não é arrogante não. Ela já sabe o que você ainda não sabe. Anda com essas pessoas. Procura pessoas que estiveram no teu futuro. Você está nessa igreja porque o teu futuro já foi apontado aqui. Você olha para uma fileira aqui com 14 ministros ordenados, com 9 pastores, com gente que você vê, que ora por cura, que prega a palavra, que ensina. E você fala: eu preciso estar com eles, eles estão no meu futuro. É isso que você está buscando aqui. Você quer pessoas que estejam no teu futuro, que vão te levar para um lugar maior. Agora, depois que chegar lá, lembra que é o Senhor, a vontade do Senhor que prevalece. Amém? E aí eu quero concluir falando com você sobre um outro princípio rapidamente, porque eu já preguei semana passada antecipado, que é o princípio da semeadura. E você tem me ouvido falar isso, eu falei semana passada, não era a pregação da semana passada, eu avisei. Eu estava preparando a pregação de hoje, mas o Senhor mandou eu antecipar, que é o princípio da semeadura. E o que nós vamos falar sobre isso? Você aprende mais aqui, todo dízimo, todo o ofertório, nós ensinamos sobre princípio de oferta, semeadura, etc. Mas Deus está fazendo algumas correções, eu falei aqui no domingo passado, algumas correções que a gente não atentou,
E alguma delas eu quero falar para você, porque Deus está nos chamando para um tempo extraordinário. E Ele tem corrigido um pouco a igreja sobre uma igreja fiel, mas que está sendo ordinária. A começar pelo pastor. E Ele está dizendo, sementes ordinárias dão frutos ordinários. Sementes extraordinárias dão frutos extraordinários. Diga comigo, sementes ordinárias dão colheita ordinária. Sementes extraordinárias dão colheitas extraordinárias. O Senhor está chamando essa igreja para um tempo de colheitas extraordinárias. Sementes extraordinárias vão ser comunicadas ao seu coração. Amém? E quando nós falamos isso, nós podemos pensar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diga comigo, de tal maneira, de maneira tão extraordinária. Diga de maneira tão extraordinária, me larga na mão não. Fala de novo para eu saber que você não me largou. Que deu o seu Filho único. Extraordinário. Deu o seu Filho único para colher a gente. Colheita extraordinária. Fruto de uma semente extraordinária. Amém? Nós vamos ver lá em Salomão, em 2 Crônicas, dizendo que ele ofereceu 1000 holocaustos. Uma semente extraordinária. E olha o que acontece no versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Consequência ordinária ou extraordinária? Deus apareceu a Salomão. Pede-me o que queres que eu te dê. Tu fica até nervoso. Tu já tinha problema com os 3 pedidos do gênio. Eu passei minha infância inteira pensando o que é que eu ia pedir para estender o pedido, né? E aí ele vai dizer, pede o que quiseres. E Salomão pede. Mas eu gosto que Deus nunca fica para trás, né? Aí ele pede sabedoria, Deus fala, eu vou te dar sabedoria, mas como você foi extraordinário comigo, eu vou ser mais extraordinário ainda. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar paz. E ele vai além disso. Por quê? Sementes extraordinárias colhem colheitas extraordinárias. Amém? E depois a gente vai ver que essas colheitas extraordinárias, elas levam para muito tempo na nossa vida. Porque a oferta boa, ela só é boa quando ela é significativa para você. Tem que fazer falta. Tem que doer. Ah, pastor, mas o que é isso? É sadomasoquismo, é sacrifício? Não. É porque a semente boa, a gente não quer ficar longe dela. Aquela que a gente dá com facilidade é porque ela não é tão boa assim. A semente boa, ela faz falta. Eu lembro quando a gente enviou Samuel para Angola. Falei, gente, Samuel joga nas 11. Samuel dá aula nas crianças, Samuel dá aula no adolescente, Samuel prega no culto dos jovens, Samuel participa do mutirão, Samuel está na secretaria de missões, Samuel jogava nas ondas, ministrava no culto. Já teve dia dele ministrar aqui, sair correndo para fazer alguma coisa e voltar depois para ministrar suado. E a gente semeou ele em Angola. Fez falta. Conversei lá com o pastor dele, como é que tá aí? Tá bom para você? Que se não tiver me devolve. Foi. Falei. Ele para mim faz muita falta, ele é importante para mim. Dei uma de Paulo lá. Manda Samuel que ele é importante para mim. Mas ele está lá multiplicando. Mas querido, quantas pessoas extraordinárias chegaram depois disso? Hoje nós temos 7 pessoas, 7 missionários que a gente está acompanhando. Por quê? Porque foi uma semente extraordinária. Então tem que fazer falta. Samuel fez falta. Tem gente que faz muita falta. Amém? E são esses que a gente vai plantar. Ou você acha que Deus já não está tratando comigo isso? Que já não está doendo? Porque vão ter que ter outras igrejas. Eu vou mandar semente bichada? Não, vai ser semente extraordinária. A gente vai mandar gente que vai fazer falta. Mas diga para mim, vão chegar outros, porque a colheita vai ser extraordinária também. E eu quero só dizer algumas coisas para você sobre um princípio. 2 coisas que Deus tratou comigo. Eu, como igreja, sempre pensei muito na alocação em vez da compra.
de terrenos hoje. Por quê? Terreno você tem que comprar, construir. E era assim que eu pensava. E eu falava, não, a gente vai locar, já está pronto. E a minha oração era, vou locar um pronto. Vai chegar um pronto. Eu não gosto de obra, eu penso isso para minha casa. Eu não penso fazer reforma na minha casa. Eu fico torcendo quando eu vejo uma casa bonita. Falei, vai prosperar, vai para outro lugar para eu comprar isso aí que já está pronto. Mas o que Deus falou para mim através da vida do apóstolo Sérgio Pessoa. E é aquelas conversas que você se sente um imbecil. Quem já viveu isso? Só eu? Ai, obrigado. Porque eu falei assim, não, eu penso isso, eu acho aquilo, eu penso não sei o quê, porque eu acho que dá muito trabalho fazer assim, porque a gente compra um terreno, quando acaba de construir já está pequeno, blá, 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 blá. Aí ele nem virou de lado. Ele só falou assim, mas a Bíblia fala em possuir, né? Não fala em locar, não. Você também nunca pensou nisso. Para de rir de mim. Depois de todo o meu discurso, todas as minhas teorias, formuladas em 12 anos de pastoreio, ele falou, mas a Bíblia fala em possuir a terra, não fala em alocação, não. Aí eu falei, Senhor, toda uma construção de 12 anos desfeita com uma frase. Mas sabe o que acontece, querido? Eu sou rápido em fazer a curva. Rápido. Eu é que não vou ficar defendendo minhas ideias. Eu é que não vou ficar defendendo minha razão. Aquilo entrou em mim igual uma faca. Mas fica tranquilo que ele levou a facada dele também em outra área. A gente se ajuda. E a partir daí eu abri meu coração para possuir a terra. E eu comecei a orar para possuir a terra. Pode dar mais trabalho? Pode, mas é o que a Bíblia fala. Agora eu sou defensor de possuir a terra. Amém? E aí, eu li lá em Provérbios 3, 9. A gente fala tanto sobre isso. Tanto sobre isso. E você vai ter que ser honesto agora, porque Deus está te vendo. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quem conhece esse texto? Amém. Quem traz as primícias da sua renda? Seu dízimo logo no início. E quem honra com seus bens? Tu tá junto comigo, né? Nossos bens são do Senhor. A gente traz a renda, mas a gente não envolveu nossos bens com o Senhor. A nossa casa, o nosso carro, as nossas coisas são nossas. Não são. Honra o Senhor com os teus bens. A gente ficou 12 anos honrando com a renda. E a gente possuiu os bens. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi com o Edilson de Lira. É melhor ter acesso do que possuir. O que você possui é o seu limite. Acesso não tem limite. É melhor ser o garçom do presidente do que o dono do restaurante da esquina, por conta do acesso. Então, a gente vai precisar recalcular a rota. Porque a gente não está honrando Deus com os nossos bens. A sua casa hospeda. A sua casa está aberta para um discipulado. A sua casa está aberta para receber ministros. O seu carro conduz quem precisa. Dá carona para as pessoas da igreja que moram na rua de barro. Você está pronto para abrir mão de um bem por conta da obra? Nós temos honrado Deus com os nossos bens? Estou falando junto com você. Eu descobri que não. Minha casa hospeda. Meu carro serve
para transportar os ministros. Mas talvez você tenha aquele adesivo, Deus me deu, ou aquele outro, a serviço do reino. E se ele pedir o barquinho de Pedro, a gente vai ter que recalcular a rota. Diga comigo, sementes extraordinárias geram colheitas extraordinárias. O Senhor está nos chamando para outro nível. Pastor, o senhor agora vai entrar nessa de pedir coisas? Não, eu não, Deus me livre. Nem você aceite ninguém dizendo para você o que é para fazer. Se alguém disser, eu acho que você tem que dar isso, eu acho que você tem que dar tanto, você está autorizado por mim a dizer, arreda Satanás. E só quem pode te dizer é o Espírito Santo. Mas a gente vai ter que mudar de estação. Porque as palavras já chegaram, as promessas já chegaram, mas a gente não está vendo a materialização. Foi Deus que errou? Não. A gente estava desatento, porque eu li esse versículo a vida inteira. E por que eu nunca vi esses bens aqui? Honra com os teus bens. Por quê? Porque eles não são teus. Consagra ao Senhor aquilo que você tem e usufrui do acesso. Usufrui do acesso. Deus pode te levar a lugares que carro nenhum vai te levar. Deus pode te levar a lugares que avião nenhum pode levar. Deus pode te dar coisas que nenhum salário vai poder te dar. Deus é um Deus de acesso. Deus é um Deus de acesso. A gente vai trabalhar, fazer, deixar bens para os nossos filhos, herança para os nossos filhos, sim, eles não vão passar, porque a descendência do justo não vai mendigar o pão. Amém? Eu não estou falando sobre isso, nem estou falando sobre você dar o pão, semear o pão, porque a gente sabe que pão é para comer, semente é para semear. A gente não semeia pão nem come semente. Amém? Semente é para semear, pão para comer. O pão é para o nosso presente e a semente é para o nosso futuro. Então a gente separa os dois, mas a gente vai entender que tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos pertence ao Senhor. Ele é o Deus dessa obra. Querido, o quanto você já foi abençoado nesse lugar, o quanto sua vida foi transformada, o como você chegou aqui, como você está hoje, sua família, sua casa, seu trabalho, por conta dessa palavra. O que você tem? Nada. O que é teu sem essa palavra? Nada. Num sopro você pode perder tudo, e num sopro Deus pode te dar 10 vezes mais. Então eu quero que você medite sobre isso para essa nova estação. E quero que você também medite sobre riquezas, sobre coisas grandes, sobre uma mentalidade maior. Mas pastor, eu vou ficar ambicioso? Não, você vai ficar grandioso como seu Deus. Porque a gente não foi chamado para pensar pequeno. Amém, queridos? Não, mas parece tão humilde eu dizer, não, mas tá bom ter uma casinha de sapê, né? Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Querido, isso é bom para quem está pensando em si. Eu não tenho nem tempo para ficar nessa casinha. Tem um monte de gente esperando para ter a vida transformada. Deus não me chamou e nem me entregou tudo que eu tenho, toda a unção, todo conhecimento, para eu ficar deitado numa rede. Não, o descanso é poderoso em Deus, mas a gente tem muito trabalho a fazer, tem muita coisa para acontecer, tem muita gente para salvar. A gente está falando aqui de 0,5% da população de Campo Grande, 1.500 para 300 mil, é muito pouco ainda. Deus faz questão dos números, sim. Ele quer o céu cheio, o inferno vazio. E quem vai fazer isso? Eu e você.
Então o que você tem é suficiente para você? É pouco. Porque Deus te chamou para ser rico. Rico é mais do que o suficiente, porque senão você não abençoa ninguém. Então a partir de agora, você vai saber que o bom é o inimigo do melhor. Ah, mas tá bom assim, então sai daí. Porque Deus quer você em algo maior. Para quê? Para alcançar mais pessoas. Pastor, qual a importância da igreja crescer? Alcançar mais pessoas. Do tamanho que a gente está, a gente consegue tocar na África, em Portugal, em Campina Grande, a gente consegue tocar lá no Congo. Olha como a gente já toca em lugares. Quanto mais a gente crescer, mais lugares a gente vai tocar. A gente hoje em Campo Grande já toca no Rema Prisional em Bangu, a gente já toca no trabalho de dependente químico, a gente já foi no Bombeiro, no Rocha Faria, a gente já está tocando em algumas coisas. Quanto mais a gente crescer, mais lugares a gente vai tocar. A gente foi em 2 escolas do Enem, 2, mas são quantas? São centenas. Quanto mais a gente crescer, mais jovens vão receber oração antes de fazer a prova. Quanto mais a gente crescer, mais a gente vai tocar em outras esferas. Então, para que o Senhor quer crescer? Por que Deus quer que a igreja cresça? Porque Ele quer que a gente alcance mais pessoas. Então, por que a gente vai expandir? Para a gente ficar inchado, bem grande, bem bonito e dizer, olha lá o tamanho da nossa igreja? Não! A gente vai expandir para que mais habilitados cheguem, mais pessoas se cheguem, mais sejam habilitadas, mais sejam discipuladas, e depois elas vão se espalhar e elas vão alcançar muitos lugares. Quem está comigo nessa? A gente vai chegar nisso. Não cabe mais na caixinha. Não cabe mais nessa caixinha. Tem pessoas aqui para ir para nações. Tem pessoas para ir para outro lugar. E eles vão como? Aquele missionário mendigando? Não vai. Não vai. Vai ser no nosso padrão, com abono natalino, com férias. Vai ser no padrão de quando a gente puder comprar o carro. Como foi Samuel? Com carro, com abono natalino, com férias, com ajuda quando precisa. Porque é isso que a gente quer. E amém, queridos? E para isso a gente precisa expandir. Então diga para mim, diga para você: o bom é inimigo do melhor. Não tá bom não. Amém? Tem que ser maior e melhor. Glória a Deus. Então a gente vai aprender a mudar as nossas sementes. As sementes têm vozes. O Ministério de Música pode subir. Gênesis 4 fala sobre Abel, por sua vez, diferente de Caim, que trouxe do que sobrou, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E a Bíblia vai falar mais tarde que a oferta de Abel, até hoje, ela tem voz. E até hoje ela fala. A sua oferta fala. O seu sacrifício fala. Pastor, o senhor está falando de ofertar na igreja? Não, oferta. Aquilo que Deus mandar fazer no seu coração. Nós falamos aqui semana passada o que é esmola e o que é oferta. Esmola a gente não precisa saber. Deus não precisa falar com a gente. A Bíblia já falou. Amém? Deus vai te dar freio para você não ser enganado. Mas se não falou, é para fazer. E oferta, segundo o seu coração. Mas que coração? Um coração generoso. Um coração que quer ouvir Deus. Um coração que pergunta para o Senhor. A gente aprendeu aqui que o liberal, ele pergunta: Senhor, para que é isso aqui? Para quem eu vou dar isso? Não fica esperando Deus gritar para poder fazer, não. Procura. Por quê? Porque é generoso, vai além do justo. Mas agora você vai pensar, para a gente finalizar, Deus está chamando para um tempo de extraordinário. Então a gente vai começar a perguntar a Ele: quais são as sementes extraordinárias que o Senhor quer? Não vai ser o que eu quero, nem o que você quer, é o que Ele quer. Sementes extraordinárias vão dar colheitas extraordinárias. E o que eu não quero que aconteça é que no dia da festa da colheita, quando todo mundo estiver celebrando, você esteja lá e não se sinta parte disso.
você vai estar lá e vai falar: tem semente minha nesse lugar. Tem semente minha nesse lugar. Hoje eu recebi um testemunho de um casal que semeou a sua aliança de casamento no momento de fragilidade em todas as áreas. E hoje, até hoje, eles não têm a aliança de ouro de volta. Eles usam bijuteria. E questionou-se a Deus: Deus, eu dei minha aliança e não recebi uma aliança de volta até hoje. Deus falou: mas quando você deu a sua aliança de ouro, o seu casamento não valia nada. Hoje você tem uma aliança de bijuteria e o seu casamento é o que é. Colheitas extraordinárias sobre sementes extraordinárias. Cuidado com o que você espera colher, porque você pode querer uma colheita ordinária, mas Deus não é um Deus ordinário. Deus é um Deus extraordinário. Amém? Então a gente vai entrar em 2025 de forma extraordinária. Extraordinária. Lá em 2 Crônicas 26, falando sobre o sucesso de Uzias, vai dizer, depois de tudo que ele fez, lá no versículo 15 vai dizer: divulgou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não é Deus de coisas comuns. Deus não é Deus de situações comuns. Eu quero ler em outra versão para você. 2 Crônicas 26. Deus é um Deus capaz de fazer você ir muito além daquilo que podia pensar ou imaginar, mas para a gente não cair em lugar comum. Eu quero ler para você. Deixa eu achar aqui. Maravilhosamente ajudado. Na King James: a fama do rei Urias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária. O segredo de Uzias: consagração extraordinária para um sucesso extraordinário, porque ele foi ajudado de forma extraordinária, maravilhosamente ajudado. E eu quero só achar aqui, porque a mensagem ela bagunça um pouquinho. Glória a Deus. Volta. Lá na mensagem vai dizer assim: também aparelhou as torres, as esquinas do muro de Jerusalém com a mais avançada tecnologia militar em lançamento de flechas e de grandes pedras. Ele ficou famoso por todos esses feitos. Tudo parecia favorecê-lo. É isso que significa ser maravilhosamente ajudado. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ué, tudo que ele faz dá certo. Ué, mas ele chegou aqui agora e já está na banco da frente? Chegou no ônibus agora e já está na janela? Ué, mas o que acontece? Que tudo, até quando ele não faz exatamente aquilo, ele colhe. Maravilhosamente ajudado. Ajudado de forma extraordinária. E para quem vai viver isso? Para quem plantar de forma extraordinária. É barganha com Deus? Não, querido. É princípio. Amém? Ninguém vai barganhar com Deus aqui. Amém? Você não está naquele tipo de culto que quem der mais, ganha mais. Esquece isso, pelo amor de Deus. A gente está falando de você alcançar o seu extraordinário. Amém? É o seu extraordinário. Não é competindo com ninguém, não é se comparando com ninguém, porque comparação é do diabo. Amém? Mas é o seu rompimento, o seu avanço, o seu extraordinário, aquilo que para você não era comum e agora vai ser. Por quê? Porque você está chamando Deus para um relacionamento extraordinário. Fica de pé.
Glória a Deus. Eu quero... Deixa eu lembrar aqui da liturgia, que eu me perdi. Mas eu quero... Glória a Deus. Eu quero trazer algumas notícias para você. E aí depois a gente vai celebrar, amém? Mas eu quero dizer para você que o Senhor... Querido, eu falo isso com muita tranquilidade. Porque já teve ano que eu falei assim, gente, vai ser um ano de segurar. Gente, vai ser um ano de dar um passo atrás. Eu lembro que na época do Grande Novo, dia 29 de dezembro de 2019, eu falei no culto aqui, é grande e é novo, e a igreja fez uau, e eu falei, mas eu não sei se é bom. E a gente viveu a pandemia depois. Eu não sou o profeta de motivacional, não sou, amém? Não sou, mas eu estou dizendo para você, e você vai agarrar essa palavra. Deus está chamando você para uma era do extraordinário. É um tempo do extraordinário. É um tempo além daquele que você pediu, pensou, imaginou. Vai ter desafio? Vai! Mas o que vai acontecer? Maravilhosamente ajudado de forma extraordinária, inspirado de forma extraordinária. Colheitas que estavam retidas. Tem colheita retida na tua vida. Você semeou e o diabo reteve por conta de uma falha, por conta de algo que você abriu uma brecha. O Senhor está dizendo para você, essas colheitas, essas sementes, elas estão embaixo da terra e elas vão germinar, elas vão frutificar, porque você vai ter colheitas extraordinárias. Se você plantou, você vai colher. Se você plantou, agarra o que é teu, você vai colher. Chegou o tempo de uma colheita de acordo com a sua espécie, em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.